O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, então, palavra de Deus, que bom que temos mais essa oportunidade de reunidos aqui em igreja, em assembleia, em comunidade, para celebrarmos a Santa Eucaristia e nela participarmos do altar da palavra e do altar, do corpo e sangue do Senhor. Então, deve ser uma grande alegria e felicidade espiritual de cada um de nós. Que bom podermos estar reunidos em nome de Jesus Cristo, já que, como sempre lembro a todos, é Ele quem nos traz a escola, é Ele que é o Senhor de nossas vidas e nos acompanha em todos os trabalhos, em todos os momentos, em todas as situações. E é muito bom saber disso e poder ter o dom da fé de crer nesta verdade tão consoladora para nós. Hoje, como vocês perceberam, a palavra de Deus, nosso Pai, os seus filhos queridos, que somos nós, parte deles, e é uma palavra que nos lembra algo assim bem fundamental, das nossas vidas de seguidores, discípulos de Cristo, de filhos de Deus, filhos da igreja, guardar e viver os mandamentos da Santa Lei de Deus. Então isso é a ideia principal que vocês viram nas três leituras que foram proclamadas aqui. Então, a primeira leitura, o apóstolo justamente nos lembra, o apóstolo o livro de Deuteronômio, que é o livro das leis, das leis que Deus deu ao seu povo da antiga aliança, entre os quais os 10 mandamentos, sobretudo eles, Então,
essas leis, né, que são dadas, né, para serem cumpridas, não apenas para ouvi-las, mas fazer com que elas sejam praticadas por todos nós. Então, uma coisa, não tireis nada dela e nem acrescenteis também nada a ela. Em outras palavras, a lei de Deus é perfeita, como nós cantamos com o salmista também. Ela contém tudo que nos é necessário como orientação para as nossas vidas, sabermos como devemos viver, né, aqui como filhos de Deus, aqui na terra. Então, nada acrescentar e nada tirar, né? E não nada tireis da palavra, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos prescrevo, né? Então, hoje em dia, mais uma vez, a gente pode ler, através da história, a humanidade tem desprezado, tem tirado uma coisa aqui, outra coisa ali, da lei de Deus, né? Ainda dizem a maioria que creem em Deus, mas não fazem aquilo que Ele nos dá, e os seus mandamentos, não vivem de acordo com isto, portanto, numa desobediência aberta e clara contra o Senhor e Criador, e para nós também Pai, né, de toda a vida e de cada um de nós. Então, a prática, né, não haverá, né, leis e decretos tão justos, quer dizer, se nós vivermos e dermos esse testemunho eclesial no mundo, de acordo com as leis de Deus, né, como nós temos irmãos nossos, através da história, já no Antigo Testamento, né, aqueles 7 irmãos macabeus, né, que eles disseram, né, ao rei que queria afastar os mandamentos divinos, dizendo a eles, né, preferimos, né, obedecer a Deus do que aos homens. Né? Veja como hoje isso pode ser uma grande dificuldade para muitos católicos, para muitos jovens, muitos adultos, muitos sacerdotes, né? Não fazer aquilo que o mundo nos quer impor, tanta coisa errada, né? Claro que as coisas boas fazem parte da lei divina, né? Mas aquilo que não presta, aquilo que não é bom, né? E desobedecendo a lei de Deus, né? Os mandamentos, né? Então, né, que são tão desrespeitados, né? A vida, né? A matança, a violência, né? Desrespeito, né, às verdades das coisas, como o casamento e tantas outras realidades que nós estamos acostumados a ver, né? Então, São Tiago, né, epístola, segunda leitura, né? Então, às vezes recomenda que a gente receba com humildade esta palavra de Deus, né? Que quer dizer, é a palavra de Deus, de nada acima dela. Nada é melhor que essa palavra, nada é mais verdadeiro que esta palavra. Então, exige nossa humildade, né? Nós não somos Deus, né? Nossas colocações, as nossas leis, as leis dos homens, as minhas colocações também, né, como ser humano, como criatura, a gente tem que aceitar que não são divinas, né? Que somos representantes da lei divina, mas não fazemos as leis, né? Não impomos um julgo às pessoas, né? Mas, né, vem de Deus. Então, com humildade, essa palavra que vos foi implantada, né, no batismo, já no caráter, né, de filhos de Deus. Então, com humildade, aceitar esta realidade existencial nossa também. E serem praticantes da palavra, também insiste nessa parte de praticar a palavra, né? E o Evangelho também, os fariseus vêm com as tradições, e muitas pessoas, como naquela época, não são capazes de desamarrar das tradições temporais, humanas aqui da terra. Às vezes tem muita coisa boa também, tradições boas, né? Que são úteis, né, que nos ajudam, né, a nós, a sociedade, ao mundo, mas há certas tradições, né, que na verdade, né, o nosso aprisionamento a elas, né, o valor que damos a elas, né, nos torna escravos, né, nos torna escravos e não pessoas livres. Então, a questão da impureza e da pureza, então havia essas normas, essas leis de lavar as mãos, né. É claro que quando a gente fala disso, a Bíblia traz lavai vossas mãos,
tinha que lavar tantas vezes, né? Tomar banho feliz, então tinha aqueles cântaros em casa que serviam para isso. Quer dizer, a ideia que eles tinham, as pessoas que eram puras, se lavava bem as mãos, né? Se tomava banho e assim por diante, né? Então, que cuidava da higiene exterior, né? É claro que, por outras razões, nós somos convidados a sempre lavar bem as nossas mãos, né? Porque há bichinhos, né? Que podem trazer doenças, etc. e tal. Mas isso não torna a pessoa pura, né? Como pessoa, como filho de Deus, né? São essas coisas que a gente coloca para dentro no exterior, mas tudo isso sai do coração. Nós vimos que todas as maldades citadas nesse evangelho, devassidão, inveja, calúnia, adultério e tantas outras coisas de moralidade, vem dentro do coração da pessoa, da sua mente, quando, claro, ela muitas vezes bebe essas coisas erradas pela mente, da sua inteligência, se permitindo usar também os sentidos, os olhos, os ouvidos, para ouvir e acolhe isto do coração. E aí sim, não é uma coisa que vem de fora. As coisas não são nem ruins e nem boas em si mesmas. Elas se tornam boas ou ruins de acordo com o uso que nós, o ser humano, faz das coisas. Nós temos base para tudo, né? Desde a pólvora e qualquer outra coisa, como nós utilizamos essas coisas. Então, o cântico também do responsorial, né? De hoje falará: quem poderá morar em vossa casa, no vosso mundo, quem habitará. E aí falam várias coisas: quem não é escravo disso, quem não se deixa corromper por este mundo, e assim por diante. Esse é uma pessoa pura. E a bem-aventurança, Jesus nos lembra que são bem-aventurados os puros de coração, porque, né, por causa dessa sua pureza de alma, de coração, de intenções, interior, que depende só de nós, né, nós veremos um dia a Deus face a face, né? Então, vamos levar isso para nós, praticantes da palavra de Deus. Não ter medo, não ter medo que essa palavra, muitas vezes, nos proíbe participar de uma porção de coisas que, das tradições dos homens, da cultura dos homens, né? Dos costumes, né? Passageiros, né? Que existem muitos. Esses costumes não são bons, não são verdadeiros, né? E não fazem bem a ninguém, né? Mas que são impostas como fatores e valores culturais ou sociais, né? Ou sei lá, ainda de outras formas também. Então, que Deus nos ajude e nos ajude a querermos sempre ser esta presença pura, verdadeira, né, do amor de Deus, da verdade, da justiça, da santidade, né, e assim nós podemos realmente fazer com que esse mundo seja um pouco mais parecido conforme Deus quer que seja, e nós acreditamos que Ele pode de fato ser assim. Renovemos então todos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,